Ok. Boa noite, estamos ao vivo aqui em mais uma sexta-feira, nosso encontro semanal querido de sexta-feira, onde a gente encontra pessoas incríveis, entrevista pessoas incríveis, sempre no sentido de aprender mais, no sentido de trocar uma ideia, de refletir questões que julgamos pertinentes e atuais, né? Como pais, como educadores, como cidadãos, né? Então, estamos aqui na nossa sexta-feira da Policult, às 20h30, para mais uma reflexão. E fica o convite para quem está entrando hoje pela primeira vez, para prestigiar a nossa convidada, né? Que volte às outras sextas-feiras, né? Para conhecer a nossa proposta, ver como que a gente desenvolve, conhecer outras pessoas e sobre outros temas. E já de cara, uma boa noite para todos. Noite. Boa noite, Brasil. É. O seu áudio está fechado. Estamos aqui com a Selma, que é uma pedagoga formada pela Uniban, cursou psicopedagogia na Unify da PUC, né? E neuropsicopedagogia e educação especial e inclusiva pela Uninter. E cursando formação de docentes para alfabetização em educação especial, pela Faveni, terapeuta ABA, onde desenvolve oficinas sobre educação emocional. Atende em seu próprio consultório crianças com dificuldades de aprendizagem e transtornos como TDAH e TEA. E também atua como orientadora socioeducativa na FUNSAI, instituição pela qual é apaixonada por toda a história e trabalho filantrópico deles. Passo a palavra para a Suiane. Boa noite, Selminha. Seja muito bem-vinda à nossa Policult. A Selma é uma pessoa que eu estou tentando trazer já há bastante tempo aqui, né? Mas aí, negócio de agenda e tudo. Tentei trazê-la em abril, não deu. Mas agora ela está aqui. Opa! Olha aí as coisas que a tecnologia faz. Demos uma travada. Uma falta de sincronia, talvez. Um pequeno delay, talvez. Oi, Já já acho que ela Selminha. retorna. Deu uma travada, voltou. 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 Tá aí ela. Bom, com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô. Tá travando a imagem, mas eu tô te ouvindo. Tá certo. Eu acho que minha conexão. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo a tecnologia aplica dessas. Tá um negócio ruim aqui. Nada? Estamos ouvindo. Estamos então ouvindo. Tá. Pode começar, então. Já pode começar, já. Pode. Vai lá. Então tá bom. Eu que achei que ela não estava me ouvindo. Mas então tá bom. A Selma é uma pessoa que eu conheço, né, da minha vida profissional, né? Como educadora, eu conheci ela trabalhando em uma escola, né? E eu acompanhava as práticas dela. As práticas dela enquanto educadora me chamavam muito a atenção. Além de ser uma pessoa assim muito autoastral, muito otimista, e isso é em tudo da vida dela, né? Depois que a gente conhece ela, a gente percebe que ela é assim na vida dela. Ela é uma pessoa extremamente otimista, extremamente para cima e positiva. E aí a gente foi ficando próximas, né? Depois a gente não trabalhou mais juntas nessa escola, tanto ela saiu de lá quanto eu saí de lá, e as nossas carreiras, né, continuaram, e ela é uma estudiosa, né? Ela nunca parou de estudar. Na época que a gente trabalhava juntas, ela trabalhava quase que o dia todo, porque ela entrava num período da manhã, né,
meio no final da manhã, Isso. mas pegava um período da manhã e o turno da tarde todo e um pedacinho pequeno do começo da noite, porque 6 horas, 5 e pouco. Enfim, então assim, era um horário bem quebrado. Então nessa época eu nem descobri que ela já era psicopedagoga, nesse período aí, né, Selma? E aí, Selma, depois que você saiu de lá, em que momento, né, na vida de professora, porque eu te conheci professora, em que momento que na sua vida de professora que você começou a buscar a prática, né, da psicopedagogia e outras formações que você foi tendo? Sim. Assim, eu venho de uma família de educadores, né? As minhas tias maternas todas são professoras e eu sempre tive isso muito latente em mim, né? Eu sempre digo que o magistério escolhe a gente. Então, eu fiz o magistério, fiz a escola normalista, mas eu não consegui fazer faculdade na época. Mas assim, por uma ocasião do destino, né? Surgiu uma pessoa que me deu um emprego numa ONG, né, de terceiro setor, e me estimulou a fazer a faculdade, né, que é o Padre Pedro, e ele foi assim, ele foi um divisor de águas, né, nessa minha profissão. Então, graças a ele, eu fiz pedagogia, e a psicopedagogia também foi por causa dele, né? E assim, eu entrei na faculdade em 2006, né? Foi bem tardiamente, me formei em 2009, e logo em seguida já entrei na pós de psicopedagogia, e foi isso, né? De lá eu saí, fui para outras escolas dessa ONG, e até que a gente se encontrou nessa outra escola que você comentou. E depois disso, eu não me lembro realmente de ficar um período sem estudar, né? Eu sempre estou estudando, eu sempre estou fazendo uma nova pós, eu sempre estou fazendo, sempre buscando coisas que agreguem a minha prática, porque assim, para mim é muito importante, o que me encanta na educação é ver o outro se transformar. Não sou eu quem transforma, ele se transforma, né? E fazer parte disso, para mim, é fenomenal. E meu olho brilha de falar disso, né? Eu gosto muito de participar da evolução do outro. Não estou ouvindo. Suiane, você está mutada. Eu falando e o microfone. Isso, eu falando e o microfone fechado. Lindo isso pra minha cara, né? Mas é isso mesmo, o que não me modifica, não me transforma. E em questões de atendimento, né? Porque você vem dessa vida acadêmica, você vem dessa prática, né, educacional de escola. E em que momento que você conciliou, né, as duas coisas, ou não, simplesmente decidiu que ia atender, né, você tem o seu espaço, e em que momento que você, vou atender, não vou ficar em sala de aula, ou vou atender por um período, e, enfim, como que foi isso, assim? Então, na verdade, quando eu fiz a psicopedagogia, eu nunca tive a pretensão de atender num consultório. Eu quis sempre trabalhar em sala de aula, né? Porque a psicopedagogia, ela te dá isso, de você, sabe, ter aqueles insights de que aquele menininho ali não tá legal, tem alguma coisa que tá travando. Então, você vai dar uma puxada, você vai estudar mais, você vai conversar mais, para saber aonde que você vai ajudar. Porque eu acho que é de todo educador não abandonar nenhum dos seus, né?
A gente não deixa nenhum para trás. E isso cabe ao educador, de estar buscando para não deixar nenhum deles para trás. E a gente só consegue isso se a gente continuar estudando, né? E aí, agora eu atendo, porque assim, é meio louco, né, esse negócio da pandemia, né? Enquanto todo mundo estava recluso em casa, ainda estamos, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar sem fazer nada. E aí começaram a surgir mães, né? Que falavam, olha, meu filho está com esse problema, minha filha está assim, ela não está conseguindo acompanhar a escola, eu não consigo acompanhar as atividades remotas. E foram essas crianças que vêm de onde que eu podia ajudar, né? Então, isso me motivou a fazer. Entendi. Atendeu enquanto neuro mesmo. Entendi. Mas assim, tem uma coisa que não fica claro para mim. Assim, acho que a questão da diferença do trabalho mesmo, do neuropsicopedagogo e do psicopedagogo. Assim, eles trabalham de formas diferentes? São coisas totalmente diferentes? Ou não? É assim, na verdade, a neuropsicopedagogia, ela complementa a psicopedagogia. Por quê? Porque a psicopedagogia, ela vai trabalhar exatamente na dificuldade que o aluno tem, né? Só que ela vai fazer ela vai avaliar, a psicopedagoga vai avaliar, vai falar assim, olha, a gente tem que seguir por essa intervenção e vai ficar ali. O neuropsicopedagogo não, ele vai complementar, porque ele tem que entender como o cérebro daquela criança funciona, como que ele faz para aprender, e a partir dessas informações é que ele vai adaptar as atividades para que facilite o entendimento dessa criança. Porque todo mundo é capaz de aprender, só que cada um tem a sua forma peculiar de aprender, né? Então, é aí que o neuropsicopedagogo entra, transformando essas atividades para que ele consiga caminhar junto com os demais da sala, só que, né, com atividades adaptadas. É isso. Você tocou num ponto, e você tocou num ponto de trabalhar as dificuldades. E aí eu tenho uma outra coisa que fica assim, dificuldade de aprendizagem ou transtorno. Dificuldade, né? Assim, a questão do trabalha a dificuldade de aprendizagem, aquela dificuldade da escola, aquela dificuldade de compreensão, ou então, não, é algo mais que precisa, não sei, algo então vamos separar. Que sejam... dificuldade de aprendizagem e transtorno. A dificuldade de aprendizagem é assim, o Joãozinho está lá na sala, a professora explicou, ele não entendeu. A professora explicou de novo, ele continua sem entender. Mas é aquele conteúdo. O transtorno de aprendizagem é aquele que a professora vai se esgoelar, ela vai dar tudo dela, tentando explicar aquilo, mas para ele não faz sentido. Porque é alguma coisa que ele tem no cérebro, então ele não consegue ir em forma. É algo físico, o transtorno. Né? E a dificuldade não, a dificuldade é mais fácil de resolver. Tanto é que o transtorno a gente precisa medicar. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia perguntar exatamente isso. Se, por exemplo, o neuropsicopedagogo, no caso, né, sua especialidade, você trabalha com dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem ou não? Só então, quem pode medicar? Não, o neuropsicopedagogo, ele
faz até o diagnóstico. O que o psicopedagogo, ele faz, ele não pode fechar um laudo, um diagnóstico. O neuropsicopedagogo pode, porque ele tem essa complementação de ter esses estudos, ele tem que entender de neurociências, ele tem que entender as funções cognitivas, fonativas, metacognitivos, ele tem que ter todo esse respaldo para poder fazer esse diagnóstico. Entendi. E agora outra coisa assim, transtorno. Sempre que a pessoa tem um transtorno, ela precisa de um acompanhamento, provavelmente, e medicação? Nem sempre. Eu acho que vai depender muito do grau desse transtorno. Muito. Né? Se for uma criança que tem algum transtorno muito severo, né? Mas aí é o médico que vai determinar, né? E aí ele vai falar se sim ou não da medicação. Mas ele vai fazer pelos níveis do transtorno mesmo. Normalmente, né, assim, em que momento que uma família, né, ela deve procurar uma ajuda, assim, de um especialista, para o que ela deve observar, o que é que chama atenção, assim, no caso, eu como mãe, por exemplo, enquanto mãe, o que é que eu devo me atentar eu acho que meu filho precisa de uma ajuda de uma neuropsicopedagoga, por exemplo. Na verdade, são poucas vezes em que os pais conseguem fazer essa leitura, avaliação. essa percepção, né? Exatamente, é mais na escola mesmo. Mas geralmente quando acontece dos pais conseguirem ter essa percepção, essas crianças chegam no consultório com duas queixas, que é o déficit de comportamento, né, de atenção na escola, que ele não consegue acompanhar, ou o transtorno de conduta, que são os comportamentos disruptivos, que ele não consegue, ele é agressivo, ele não consegue ter uma interação bacana com seus pares, né? Então, são essas duas queixas maiores que chegam nos consultórios. Entendi. Então, certo. E quando, por exemplo, né, a escola pede, né, a escola sugere, né, sugere, orienta a família a procurar uma ajuda de um especialista, por algum desses motivos que foram colocados, né, ou por outros motivos que a própria escola observou, né, na criança. Uhum. Aí a gente leva a criança para o neuropsicopedagogo. Como que funciona esse trabalho com criança? Então, ele tem... Como que começa esse trabalho, assim? Como que ele é? Ele tem instrumentos de avaliação, assim, via de regra, ele faz a análise do material escolar dessa criança. O que ele vai analisar? São atividades que ele faz na escola, né? São cálculos, como que ele faz o cálculo, como que são os exercícios de raciocínio, ele vai observar a letra, a caligrafia da criança, ele vai observar a produção textual, a leitura, se ele tem a decodificação e a compreensão. São basicamente essas avaliações que a gente faz. E a interação social, a gente analisa também isso. Uma dúvida. Né, a gente falando aqui, né, como educadores, né? Mas eu queria saber o seguinte, Selma. Como que você vê o movimento das famílias nesses últimos 10 anos em busca, né, da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga, para uma melhor qualidade de vida para os seus filhos? Porque antes você tinha aquela questão da negação, né? Meu filho ir numa psicopedagoga, numa neuropsicopedagoga, quer dizer que então que ele não é normal.
Então tinha aquele preconceito, né? Como é que você vê esse movimento nesses últimos 10 anos? Márcio, eu acho que não mudou muito. Eu acho que não mudou muito, na verdade, porque assim, as mães estão procurando agora porque as crianças estão em casa. Porque elas estão vendo ali, eu não estou conseguindo fazer a lição com meu filho, tem É alguma mais por uma coisa dificuldade delas, estranha né? aqui. Porque assim, a mãe estava na escola, então assim, as professoras dão conta. Se tiver uma coisa errada, elas vão me falar, né? E aí, com essa falta de estar na escola, elas tiveram. Mas ainda tem esse tabu mesmo. E também, Márcio, não é nem. Além de tudo, eu acho que assim, as mães. Eu não sei como que eu coloco isso. É um gasto, não é barato, né? Não é barato. Então, assim, às vezes a mãe não vai deixar de fazer alguma coisa que precisa para casa para ficar levando o filho lá 10 vezes para chegar numa possível hipótese diagnóstica. É um processo longo que exige um sacrifício material longo, né? Exatamente, exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente, porque cada criança que tem uma dificuldade, cada criança que tem um transtorno, é um sofrimento. Aquela criança que dá trabalho na escola, quando ela está dando trabalho, ela está pedindo socorro. É isso que ela está fazendo. Se a família não, se a escola e a família não tiverem essa parceria, essa criança lá na frente, ela se perde. Quantas crianças com transtornos, que, via de regra, elas podem ter problemas com drogadição, problemas com sexualidade precoce, com esse transtorno. Tudo bem? Ok. Tudo. Suiane, tem mais perguntas? Tenho, tenho. Perguntas é o que não falta, né? Eu acho porque realmente é um assunto que, para mim, enquanto mãe, enquanto educadora, assim, eu tenho muita curiosidade, porque eu também acredito que a gente consegue ajudar as crianças, né, que vão crescer e vão ser adultos posteriormente, e aí eu acredito que a gente forma cidadãos melhores, pessoas melhores, se a gente conseguir fazer a intervenção mais cedo, né, precocemente, quanto mais cedo melhor. E aí eu fiquei pensando, você falou na questão de coletar esse material que a escola envia, né, assim, as queixas da escola, as atividades que a escola aplica, e todas essas questões. Mas como que vocês conseguem, né, enquanto profissional, avaliar essa questão do comportamental, a parte da criança? Por exemplo, se ela tem comportamentos inadequados naquele espaço escolar, por exemplo, que provavelmente tem a questão da autoridade da professora ou dos professores, ou dos colegas, ou o próprio espaço, né, que excita a criança por ter aquele mundo de possibilidades, de materiais diferentes, um parque maravilhoso, um pátio espaçoso, tudo que uma criança dessa geração que vive em apartamento, que está vindo de uma pandemia, presa dentro de casa, né? Como que vocês conseguem
trabalhar isso, sondar isso, essa questão comportamental, assim, sabe? Então, mas isso Fico bem tudo, curiosa Sueli, em relação, porque eu tenho um menino bem escolhido na minha casa, então... mas tudo isso, Sueli, é observação. Não a criança não vai uma única vez no neuro e o neuro vai falar assim, olha, essa criança tem isso. Não, são várias idas. Esse neuro faz a visita na escola, esse neuro faz entrevistas, ele faz anamnese com os pais, ele faz os testes com a criança, né? Ele vai jogar com a criança e a criança vai conversar com ele. Então, são nesses momentos, nessas brincadeiras, nos jogos, que enquanto a criança está brincando, está jogando, o neuro está fazendo a avaliação. Tanto o neuro quanto o psicopedagogo. Eu tenho até um aprendente que ele vem sempre comigo e ele adora jogar Uno. E, óbvio, ele sempre ganha. Porque eu não sei jogar Uno mesmo, e ele sempre ganha. Mas, assim, para eu saber como é o raciocínio dele para jogar. E ele é muito, muito esperto, muito esperto. E a partir de que idade, Selma, assim, que a gente consegue fazer um trabalho com criança, assim? Que idade você acha que é uma idade, assim, adequada para começar a fazer uma intervenção e atingir um resultado positivo, satisfatório, né, para aquela criança? Uma criança por exemplo, se a mãe suspeita, a escola suspeita de TEA, né, transtorno do espectro autista, por volta dos 3 anos. Porque, assim, o autista, ele nasce, é uma criança normal, e com o tempo é que ele vai adquirindo algumas coisas que não são como as dos seus pares, né? Eu conheço uma criança que, assim, até 1 ano ela balbuciava, ela falava algumas sílabas, falava mamãe, papai. Depois desse período, ele não fala mais nada. Então, são as coisas que vão bloqueando para ele não consegue ir mundo. Entendi. Então, assim, a partir dos 3 anos, o mais precoce eu acho que seria isso mesmo, nessa idade, para poder ter um bom acompanhamento. E quando uma criança, por exemplo, nessa idade, dos 3 anos, que seria uma idade adequada para uma intervenção, quando uma criança, mais ou menos nessa idade, ela ainda não adquiriu a oralidade. Ela não fala ainda. Então, Até ela se comunica, digamos assim, e ela não fala, né? Ela não tem vocabulário, não tem repertório de fala oral, né? Ela se comunica da forma dela, mas ela não tem a oralidade. E é claro que uma criança com 3 anos de idade que não fala, ela vai gerar conflitos para ela mesma, né? Em questão social mesmo, de interação com colegas, professores, que ela não vai ser compreendida, né? Você acha que é possível fazer um trabalho com essa criança? Um trabalho multidisciplinar, né? Ela vai ter que ter um acompanhamento da fonoaudióloga, ela vai fazer da psicóloga, da terapeuta ocupacional, da psicopedagoga, do neuropsicopedagogo. Tem que ser uma equipe. Um profissional só não dá conta, porque cada um a gente vai montar um programa, né, de um plano de trabalho, mas cada um vai querer, vai colocar o seu objetivo para que aquela criança se desenvolva. Entendi.
Entendi. O Márcio tá querendo fazer pergunta, Márcio? Opa. Assim, tem uma pergunta só voltando um pouco sobre a questão, o papel dos jogos, né, no diagnóstico, né? O quanto que o jogo ele ajuda a fazer o diagnóstico da criança? Qual que é o papel que esse jogo possui nesse diagnóstico? No raciocínio lógico. A gente vai Não, trabalhar desculpa, raciocínio cortou. lógico. Raciocínio lógico, resolução de problemas, como que ele faz para resolver um determinado problema. Então, a gente avalia assim, se ele conseguiu uma resolução para aquele problema, ele vai conseguir ter ferramentas para lidar com problemas pessoais, né? Com Entendi. problemas da vida dele. Então, parte do princípio do desenvolvimento da habilidade socioemocional dele, Exatamente, né? Exatamente. Certo. E quais jogos que você particularmente costuma utilizar? Eu gosto muito do Uno, a gente utiliza muito o Uno aqui, quebra-cabeça, tenho também de vareta, também a gente brinca muito, jogo da memória. Eu acho que esses são os mais que a gente gosta mais de trabalhar para avaliar mesmo. Uhum. Mas tem uma infinidade de jogos. Eu não trabalho com interativo, né? Com jogos interativos, porque a maioria que vem para mim já vem com essa reclamação da mãe. Ele fica muito tempo no celular, tal. Então, eu sempre prefiro trabalhar com o concreto. Certo. E uma outra dúvida também é o seguinte: e quando chega adolescente para você? Né? Como que é o procedimento? Né? Há um procedimento diferente de alunos, né, no Fundamental 1, ensino infantil, do jovem que já chega no Fundamental 2, né, os anos finais e ensino médio. Tem uma diferença de procedimentos nesses casos? A gente basicamente a mesma coisa, só que a gente adequa para jogos de interesse deles, né? Mas como é o que a gente sempre usa mesmo, é o Uno, que eles gostam muito, dominó, acaba jogando até baralho, né? E eles gostam desses jogos mesmo. Mas eles gostam muito de conversar também, né? Então... assim, indo além dos jogos, a questão do procedimento do atendimento, que eu falo mesmo. Tá. É o mesmo procedimento com tanto adolescentes? É o mesmo procedimento. Análise de material, é a mesma avaliação, só que é adequada para a faixa etária. Entendi. Temos aqui algumas pessoas interagindo aqui no chat, né? A Maria José Zezé, né? Fala lá na minha amiga Selma Rodrigues mandando bem. A Rosana Nepomuceno, né? Fala, né? Observação, investigação e encaminhamento para averiguação. Quanto antes, melhor. Verdade. Cláudio Honor, né? E a Paula aí assistindo também, né? Presença fiel aqui da Policult, né? E vamos que vamos. Quem tiver pergunta pode fazer, que repassamos aqui para a convidada. E você, Sui? Eu estava lendo aqui. Eu estava lendo o chat, tudo que você acabou de ler, eu estava lendo aqui do lado. Muito bom esse podcast. Arrasa aí, mãe. Ó! Olha, mais um fã da Selma, É isso aí. A Rosana, ela é coordenadora, né? Então, assim, ela também deve lidar com muitas, né? Com muitas crianças, crianças, né? Eu sempre vou chamar de crianças, já são até pré-adolescentes,
né? Porque os alunos dela são de Fundamental 1, já são assim, né, pré-adolescentes, eles já são grandes, né? Mas assim, ela deve também lidar muito com essa realidade dos encaminhamentos, né? Tanto que ela colocou até uma sequência, né? Observação, investigação, encaminhamento para averiguação quanto antes melhor, né? E aí eu fiquei agora imaginando, né? Quanto a gente não consegue fazer essa observação enquanto família mesmo, ou até mesmo quando a escola pede esse encaminhamento, e às vezes não é possível naquele momento, por N fatores, ou não só por não ser possível, enfim, quando não se faz e chega, né, nesse Fundamental 1, né, deve ser bastante complicado em questão de aprendizagem, né, porque uma criança, por exemplo, que vai alfabetizar, por exemplo, que começa no fundamental, e carregou essa dificuldade sem já ter começado esse trabalho, né, cedo, precoce, deve ser bem complicado passar por esse fundamental, que começa a ser bastante conteúdo, e que esse conteúdo é uma sequência, né? Por exemplo, vamos imaginar matemática, por exemplo, que você aprende os números, depois você segue numa sequência de aprender a adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, ou seja, vai complicando em termos de conteúdo. Vai, e se tu não pegou lá atrás, não tem nem como ir, né? Você não dá conta, então eu fico você não dá pensando, como que conta. chega mesmo? Chega. E como que, por exemplo, como que você trabalha uma criança de fundamental que chega com essas lacunas, né? No caso, as deficiências de os déficits, né, de aprendizagem. Como que trabalha isso para essa criança chegar ao ponto de conseguir nivelar com a turma, né? De entrar no. Eu não digo nem nivelar, porque talvez nem nivele, não necessariamente precise nivelar, mas precisa evoluir, né? Precisa encontrar uma forma de aprender, de desenvolver, né? Porque é isso que você falou, né? O tempo inteiro está desenvolvendo. Mas como vocês conseguem fazer esse trabalho, né? Em parceria com a escola e até mesmo com a família, quando as crianças já são bem maiores, né? E já se consegue perceber onde estão essas lacunas, assim. Não é fácil, assim, a gente não consegue acompanhar o que está da escola, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, a criança tem problema, ela tem descalculia. Ela não vai conseguir realmente acompanhar a turma dela, né? Então, o que a gente vai? A gente vai puxar isso lá do comecinho, trabalhar o que ela não conseguiu dar conta lá atrás. A gente vai retomar algumas coisas. Para a partir daí, quando a gente perceber que ela está mais madura, né, que ela conseguiu assimilar isso, para poder caminhar junto com os demais. E no caso, você trabalha em parceria com a escola dos seus pacientes, né, que fala? Isso. Falo pacientes, né? Então, você trabalha em parceria com as escolas dos seus pacientes? Você chega a visitar a escola, conversar com a coordenação, com os professores, né? E saber melhor, né? Se inteirar melhor do caso, das dificuldades percebidas pela escola que está lá com a criança todos os dias. A gente vai procurar todas as falas, né? Da coordenação, da professora, principalmente da professora, porque ela é a que mais vai poder me dar o norte do que está acontecendo com essa criança. Porque é ela que sabe como a criança aprende ou não. Então, ela que vai ser a grande mola para que esse tratamento, né, tenha algum resultado positivo. Ó, a Rosana colocou aqui um comentário. Isso mesmo, Su. A escola tem um papel fundamental nessa
observação, porque nem sempre a família tem condições, por falta de conhecimento, de realizar esta observação. O maior embate dos encaminhamentos é a negação da família, e quanto mais tardio o tratamento, pior é. Em contrapartida, temos famílias parceiras, com alunos com TEA, TOD, entre outros, e que estão evoluindo acima da média. É gratificante ver os resultados dos tratamentos. Ai, com certeza. Você vê um resultado, você perceber aquela dificuldade e perceber essa evolução, né? E isso, enquanto educadora, assim, eu acho que isso é a coisa mais linda, assim, de ver mesmo da nossa profissão, é ver essas evoluções. E a gente fica encantado com pequeno. Eu que trabalho no berçário, gente, essa semana eu fiquei encantada, porque o menino na segunda não queria nem tocar na quenga de coco. No último dia ele estava tocando, dando comidinha e, sabe, e sentando em cima dela. Explica o que é quenga. Explica o que é quenga de coco. Lá vem eu com o meu regionalismo. Não, eu vi. Mas como é que eu explico? Só sei ser, assim. É o tampo do coco. É a casca. Não, para mim a casca é o verde, né? É o que fica fora, é a casca. A quenga é a parte de dentro, que fica aquela parte branquinha, né? Que a gente come e que a água fica dentro. Tá bom, gente. É um coco descascado. Tá bom. Então, para mim, eu fico encantada quando uma criança, um bebê, por exemplo, em determinada situação, no início do ano, tem medo de colocar o avental de plástico, porque é um novo. E aí depois ele já vê o avental e já fica feliz, porque sabe que vai pintar, porque vai se sujar, porque vai... Então, assim, eu fico encantada com coisas assim, com detalhes. Imagina uma evolução de aprendizagem, né? Que você sabe que aquilo vai transformar a vida daquela pessoa de uma forma, assim, significativamente mesmo, né? Enquanto ser humano. Fala um pouquinho, Selma, de resultados. Você tem esses resultados, assim, você teve alguém, assim, que você ajudou, que você transformou, que você viu um resultado, ou está vendo, né, está transformando alguém que você consegue, assim, ter esse olhinhos brilhando? Assim, eu já tive em sala de aula, né, mas, assim, não foi um trabalho meu, né, foi um trabalho de equipe. Foi meu aluno e no ano seguinte foi aluno da Rosana. E ele tem problema auditivo e tinha um problema de inteligência limítrofe, como se ele tivesse um retardo. E quando ele só copiava. Para ele só copiava e não tinha nenhum significado para ele. Quando ele chegou, isso no 3º ano, aí com a Rosana foi para o 4º ano, quando ele chegou no 5º ano, com todo esse respaldo, e os pais também sempre foram muito parceiros. No 5º ano ele já conseguia elaborar textos, produzir textos com parágrafo, com pontuação. Então, esse eu acho que é um dos casos que eu tenho, assim, que os meus olhos brilham, de evolução bacana, né? Então, você lidou em sala de aula com inclusão, né? Enquanto educadora, você lidou com inclusão. Isso chegou no ponto que eu queria. Pois fale, gatinho, que você também teve muita inclusão. Eu tive poucas inclusões, confesso. Eu só me recordo, se eu parar para pensar, eu só me recordo de 2 inclusões. Só. Eu já tive bastante, né? Eu trabalhei bastante com inclusão. Hoje, se for pegar, eu já devo ter uns 3 ou 4 alunos de inclusão só esse ano. Né? Aí chegou no ponto que eu queria. Como que é a orientação para o professor? Por quê? Nem todo professor tem a formação que você teve. Né? Nem todo professor ele sabe trabalhar com os típicos. Com os atípicos, isso foge, porque você tem particularidades. Né? TEA, você tem vários graus, aí você, dependendo do TEA, você faz a adaptação da atividade, né? Dislexia já é um outro tipo, descalculia, enfim. Como que é esse trabalho? Você falou do trabalho com a escola enquanto instituição, mas com os professores,
né, com quem está ali lidando diretamente com aquele aluno. Como que é essa aproximação? Então, a gente tem uma lei, né, que respalda, que é uma lei que deveria funcionar, só que a gente sabe que não, infelizmente não funciona, né? Que essa criança, ela precisa que a acompanhe, né? Um professor de apoio. Porque o professor titular, o professor regente, ele sofre. Porque ele tem que dar conta de toda a turma. O professor que é titular, claro, ele não vai deixar esse aluno para trás, mas ele não pode ficar só com ele. Esse aluno cursos, ele precisa de um professor de educação especial que o acompanhe, né? Seria esse o ideal e seria isso o que a lei preconiza, né? Que a lei pede para que seja. Acho que travou, né? Eu acho que travou também. Vamos esperar para Ela tá ver se retorna. congelada. Ó, a Rosana tá Né? dizendo aqui que elas tiveram muitas inclusões. É um desafio, acho que agora está retornando, já está. Ainda está congelada. Não, Retornou. ela mexeu, eu vi o óculos dela mexendo, mexeu a cabeça. Agora ela tá aí, ó. Escuta, Selma. Tô te ouvindo. Acho que travou de novo. Outra travada. Ao vivo é ao vivo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Tinha que ter até uma coisinha pra gente ir bebendo enquanto o negócio descongela. Minha água tá aqui, ó. Bem aqui. Minha pequena água. Opa, caiu. Já acho que ela deve Mas retornar. ela deve voltar já já. Vamos agora. Retornou. Ela tá aí, voltando. Tá voltando. Retornou. Voltou! Voltamos. Você falava da lei do professor regente, do trabalho dele com a turma. Aí caiu, aí travou, caiu. Então, e que essa criança ou esse aluno, né, ele precisa realmente de ter alguém de um professor que se dedique a ele. E isso é a escola quem tem que providenciar. Uhum. E você entra, né? Você tem várias questões trabalhistas, né? Que acaba pautando, que acabam permeando, né? A questão do direito dessa criança a uma educação de qualidade, né? Que é a base da nossa Constituição e do ECA. Né? Então, tem toda uma imbricação política e jurídica, né? Por trás de tudo isso, por trás de todas essas questões. Verdade. Né? E é isso aí. Não, eu ainda acho que ainda quero falar sobre essa questão da inclusão, né? Uhum. Se você percebe que é que eu tenho visto pelas próprias redes sociais, né? Algumas mães que, por ter um filho de inclusão, têm dificuldades em conseguir vagas em escolas regulares, ou seja, inclusão, né? De vagas inclusivas, né? Você também percebe isso que existe, que acontece assim bastante? Sim. Sim, porque exatamente por isso, porque eles precisam ter um profissional que se dedique àquele aluno de inclusão, porque o professor regente tem que dar conta de todos os outros alunos e não pode deixar esse para trás. E
tem que ter essa sala de recursos, né? A escola é obrigada a ter essa sala de recursos para atender esse aluno no contraturno, para trabalhar exatamente tudo que ele não conseguiu dar conta na sala, ele vai fazer nessa sala de recursos. É como se fosse um reforço escolar para ele. Mas, com atividades adaptadas. Mas, assim, será que dessa forma, no contraturno e sem ser com a turma, será que ele está sendo incluído? Ou ele está sendo incluído só na dificuldade dele? Não, mas assim, ele precisa ter um professor que o acompanhe durante o turno que ele frequenta com as crianças. Sim. Então ele frequenta. Ele frequenta a escola regular, incluído. Ele é um aluno, ele é um aluno. Tá. E aí no contraturno é para dar o reforço. É um apoio que a escola vai oferecer para esse aluno que tem essa dificuldade, digamos assim. Vamos falar dificuldade. Isso. Que tem essa dificuldade. Entendi. Eu falo mais assim, porque as crianças que eu atendo, a grande maioria é da escola pública. Então, eu sei que na escola pública tem a sala de recurso, tem a sala é adaptada para ver essas defasagens dessa criança. Porém, eles não têm esse professor de apoio. A professora, a gente acaba tendo que dar conta de tudo isso. A gente sabe de casos... Desculpa. Não, pode falar, eu peço desculpas. A gente sabe de casos de criança que está... uma criança que tem síndrome de Down na sala, que ela não dá conta de acompanhar a turma, a professora deixa ela fazendo uma outra atividade que não tem absolutamente nada a ver com o que a turma está fazendo, para ela poder dar seguimento na disciplina dela. Quer dizer, é uma inclusão, mas eu estou excluindo da mesma forma, porque eu não estou levando ela junto comigo, né? Então, tem alguma coisa está muito errada aí. E mesmo as salas de recurso que há, né, no estado, nem são todas as escolas que têm a sala de recursos. Algumas escolas têm essa sala de recursos, e apesar da maioria das diretorias terem os PCNPs, né, que é o professor coordenador do núcleo pedagógico, né, que são responsáveis pela área de inclusão, eles não dão conta de toda a demanda que há. Você pega São Bernardo do Campo, né, a diretoria de São Bernardo do Campo tem 84 escolas e apenas uma PCNP de inclusão. Como que dá conta, né? Não tem como dar conta mesmo. Não tem nem como dar. E aí, nessas salas de recurso, que deveria ter atividade adaptada, tal, o que chega aqui para mim, olha, essa atividade aqui foi a que veio do que eu estou fazendo lá na sala de recurso. É uma coisa assim que você fala, é só para passar o tempo, porque não está desenvolvendo em nada aquela criança. Em nada. A Rosana colocou mais uma coisa aqui que é importante e que eu concordo. Ela colocou assim, inclusão não adaptar a atividade somente. Quer dizer, deve ser inclusão não é adaptar a atividade somente, mas sim propiciar meios para que o aluno consiga realizar as mesmas atividades que os demais, dentro das limitações dele, no tempo dele, né? Eu penso assim também. Por isso que eu falei naquele do exemplo que eu não tinha compreendido, que no contraturno ele vai trabalhar as dificuldades, mas ele vai estar na sala, ele vai tentar fazer a atividade com a dificuldade dele, no tempo dele, no ritmo dele, e depois, retoma a dificuldade. Foi isso que eu entendi, não é? Isso, é exatamente isso. Mas, assim, a atividade adaptada é justamente para isso, é para que não é uma atividade que seja fácil, não, é uma atividade que ele dê conta e que tenha
que tem o mesmo significado, a mesma importância que os pares deles estão caminhando. Só que de uma forma... as mesmas habilidades, digamos assim. As mesmas habilidades e as mesmas competências. Essa é a importância da atividade adaptada. Não é uma atividade facilitada, é uma atividade adaptada para aquela dificuldade que a criança apresenta. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, lembro que quando o Márcio teve vários alunos que tinham problemas de baixa visão, lembra, Márcio? Lembro. E ele tipo assim, era a mesma, por exemplo, a prova, era a mesma prova, mas a letra era gigante, assim, às vezes era uma questão por folha. Tinha que ficar num jeito que a pessoa pudesse olhar e conseguir, né, ler e fazer a atividade. Mas era a mesma atividade, só que adaptada para a realidade dela, para o que ela precisava naquela situação. É isso que nós estamos falando? É disso que nós estamos falando? Tá. Então, exatamente isso. É exatamente isso. Tá. Temos mais... Nossa, parabéns, Márcio, porque, né, ainda você tem que atender 40 alunos e ainda fazer uma... Não, esse ser humano, ele é tão apaixonado pelas aulas dele, do Estado, que agora ele não dá mais aula no Estado, né? Agora ele tem outra função lá. Mas ele sempre foi tão apaixonado por esses alunos dele do Estado, que, olha, quando ele me convenceu a comprar uma impressora lá atrás, era para imprimir as provas do Estado, você acredita? Depois é que eu descobri que eu caí no golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, na época, ele me fez acreditar que nós precisávamos daquela impressora. Mas aí depois eu descobri que veio junto com a resma de papel, que era para imprimir as provas do Estado, né? Então, era a toner para poder ser econômica, né? Então, mas ele sempre teve esse cuidado com os alunos dele. Ser professor é o maior ato de resistência que a gente tem no Brasil, né? E ser engajado é isso aí. E assim, o professor de escola pública, o aluno da escola pública, o que seria do aluno da escola pública se não fosse professores como o Márcio, que tivesse esse olhar? Porque, assim, os pais não dão conta. As crianças da rede privada, a coordenação vai chamar, são menos crianças, né? Então, ela tem como formar essa parceria, mas na rede pública é muito difícil. Então, se o professor não fizer pelo aluno, assim, não segurar na mão dele, ele se perde. Ser aluno de escola pública e ser professor de escola pública é uma luta, né? A Rosana concorda comigo aí. Não, mas aí depois eu depois descobri também uma função boa para impressora aqui de casa, que é imprimir as fotos dos meus alunos, que eu adoro colocar em tudo quanto é lugar também. Tudo quanto é trabalho, a minha sala cheia de fotos das minhas crianças. Adoro também descobrir que a minha impressora é econômica até para imprimir foto. Eu vi aí os seus quadrinhos aí atrás. Você está no seu espaço, né? Das minhas riquezas. Quem mais escreveu aqui, ó? Tem aqui um comentário, ó. Gente, a minha vista não tá muito boa, não, gente. Isso não é inclusão. Inclusão é pegar na mão, olhar nos olhos e falar: vamos, estamos juntos, eu te ajudo. Ah, isso mesmo, inclusão, andar junto, isso mesmo. Ó, Alexander Correia, Bruno, vulgo meu irmão. Tô tentando ouvir aqui, estou moderando uma assembleia de condomínio, tá difícil. Mas não poderia deixar de marcar presença. A gente tem muita gente aqui marcando presença. A Rosana, né, que concordou, né, com o golpe da impressora. Gente, vocês têm perguntas para fazer para a Selma, porque vocês viram que eu fiz bastante pergunta para ela, né? Porque eu sou curiosa, né? Tanto sobre tudo que é relacionado à educação, né, gente? Porque
educação, a gente está em constante transformação o tempo inteiro, né? Quem não quer melhorar? Quem não quer o melhor para os filhos? Quem não quer o melhor para os alunos, né? Então, assim, são questões que fervilham mesmo na cabeça da gente. Vocês têm mais perguntas, mais algum comentário, um exemplo para dar também? Selma também, se tiver aí lembrar de uma história, um fato interessante, algo que marcou, algo da própria trajetória, né? Que é uma caminhada de muitas batalhas, né, Selma? Sim, muitas. Não consigo lembrar um caso específico. Eu só quero é que a gente pense, né, que se a gente puder sair daqui hoje, e aí eu falo, hoje nós temos poucas pessoas assistindo, pelo que eu tô acompanhando aqui, né, do comentário, que eu não consigo ver todo mundo, porque eu não tô lá na página. Mas se depois as pessoas que puderem assistir essa live, né, pais, educadores, né, pessoas que conhecem crianças, e que pensem sempre assim, né, que quanto antes a gente puder ajudar as crianças, melhor, que a gente não precisa ter nenhum tipo de tabu, de preconceito, né? E a Rosana tinha colocado em relação a procurar ajuda, às vezes por ignorância, às vezes nem é só ignorância, gente, às vezes é financeiro mesmo, né? Às vezes é financeiro, e aí a pessoa vai protelando, acaba não colocando, como a Selma falou lá atrás, não colocando como a prioridade, porque realmente precisa fazer outras coisas em casa, né? Mas, por exemplo, a educação do filho da gente, a formação do filho da gente, ela não pode ser secundária, né? Ela não tem como. É o que não pode esperar, digamos assim, né? É o que não pode esperar. Então, que a gente tenha muito claro isso, que se a gente puder sair hoje com essa reflexão, né, que o trabalho de uma psicopedagoga, de uma neuropsicopedagoga e de qualquer uma dessas especialistas que vem para agregar, né, para desenvolver habilidades, sejam cognitivas, sejam comportamentais, seja de fala, seja de qualquer coisa, né, que não deixe de procurar essa ajuda, porque realmente faz diferença, e assim, faz diferença para um todo, faz diferença para a criança, para a família da criança, para a sala de aula da criança, para o convívio social dela como um todo, né? Então, assim, quem puder, né, proporcionar isso, faça. Mesmo sendo sacrificado, faça. Os frutos vêm, né? Às vezes demora, é como o Márcio colocou lá atrás, às vezes as famílias pensam, né? Ai, mas é um processo tão lento, tão caro para eu descobrir, mas tem que começar de algum ponto, né? De alguma forma a gente tem que começar a investigar. A gente só vai descobrir alguma coisa, só vai poder tratar alguma coisa se a gente descobrir. Se a gente não descobrir, a gente nunca vai ter nem a chance de melhorar. Olha isso, quem marcou presença aí, ó, o Hélio. Olha aí, o grande Hélio. Vou assistir, com certeza. Hélio, essa live aqui tem uma parte que deve te interessar muito. O Hélio, ele trabalha com jogos, mas dentro da perspectiva, Selma, da construção de habilidades socioemocionais nos alunos, né? Ele tem um projeto, que é o Game na Escola, e ele trabalha tanto com os jogos interativos quanto com jogos analógicos também. E bem na linha do que você trabalha com seus pacientes também. Né? Que legal, muito legal. A Maria José trouxe aí um relato aí. Lê aí para o público aí, por favor. Cadê? Trabalhei. Peraí, vou ler daqui, tá maior. Trabalhei em uma escola pública e tinha muitos alunos de inclusão. Selma me conhece e sabe como eu amo trabalhar com crianças. Tinha muito cuidado com esses pequenos, principalmente com as de inclusão. Ensinava os amiguinhos a respeitar e ajudar as crianças de inclusão. Trabalhei até em acho que como inspetor, né? Inspetora de aluno.
É um Às vezes relato, olha só. às vezes ela trabalhou no José do Patrocínio, mas assim, as crianças têm um carinho excepcional por ela. Às vezes é mãezona de todo mundo. Ela é muito carinhosa mesmo. Eu aumentei, eu tirei o fone. Ó, a Rosana colocou aqui também, ó. Su, eu considero todos os aspectos, inclusive o financeiro, mas há muitos grupos que promovem atendimentos gratuitos. Ia comentar o que você disse, filho é prioridade, e tem que ser. Educação dos filhos, tratamento não podem ser secundários. Ela completou esse comentário com esse outro. Educação dos filhos, tratamento não podem ser secundários, e não podem ser secundários. Isso é um fato real, verídico, é verdade esse bilhete, gente. É verdade esse bilhete. A gente tem casos que a gente tem que falar mesmo, né? Porque a gente tem casos assim, da criança com 2 anos tá com o celular na mão, ela sabe fazer tudo dentro daquele celular. Chega com 6 anos, ela não sabe amarrar o cadarço, né? Então, alguma coisa faltou. Né? Igual assim, a escola, porque via de regra é sempre a escola que dá esse feedback, né? Esse direcionamento. E a mãe tem, a mãe, eu não vou colocar, o responsável, ele tem que ir atrás, né? Porque aquela criança, ela sofre, é um sofrimento para ela não poder acompanhar aí ele começa a causar dentro da sala, porque ele é bagunceiro, porque não sei o quê, porque ele não tem educação. Não é. É a forma dele pedir socorro. E se esse responsável não for atrás disso, a responsabilidade é dele mesmo. Ele está sendo negligente com essa criança. Porque a escola está falando para ele, olha, não está legal e você precisa tomar uma providência. E lembrar também, né, que há um dispositivo jurídico que diz que o pai é responsável pelo bem-estar do filho, o pai e a mãe são responsáveis pelo bem-estar do filho. E o Exatamente. tratamento é a busca desse bem-estar, tirando os casos de vulnerabilidade social extrema, né, que temos no nosso país, não podemos negar isso, mas tirando esses casos, o pai tem que desprover recursos, né, para o tratamento dos filhos. É um ponto assim, Márcio, que a gente sabe tem pais responsáveis que não acham absurdo pagar uma terapia para o filho, mas não acham absurdo pagar, eu nem sei quanto custa, não sei quantos mil no último videogame que foi lançado. Quer dizer, são as prioridades, né? As prioridades. Com certeza dá para pagar 1 ano de terapia. Exatamente. Indo toda semana. Ele vai levar para a vida toda. E a Rosana fala uma coisa que é muito pertinente. Não é barato? Não é barato. Só que eu acho que tudo tem conversa. Tudo. Porque eu acho que profissional. Eu acredito que todos nós que estudamos, a gente não quer deixar ninguém para trás. Então, eu não consigo pagar isso. A gente chega num acordo, né? O que a gente não quer é que essa criança chegue lá na frente com transtorno de conduta, com uma sociopatia. É isso que a gente não quer. A gente quer cidadãos saudáveis. É isso que a gente quer para o nosso país. Minimamente. Vou arrancar a China ali. Eu vou arrancar a China ali. Eu vou arrancar. Isso aí. Falou bonito a Selma agora. Se ela se candidatasse, eu votava nela. Acho que eu não perdi nenhum comentário, né? Ó, só esse do Bruno, porque enfim, né? Não vou nem ler, Bruno. Fala sério. Conte alguma história de suas aulas de português no CC. CC é o nome do colégio que eu estudei, Colégio Cascavelense, lá em Cascavel. Lá em Cascavel, no Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. Não, vou contar nada não. Vou contar nada não, que eu era aluna naquela época. Eu tava ali para errar mesmo. Deixa eu ver.
Não, mas eu nem errava tanto assim, não, gente. Lá no CC, eu era aluna da minha mãe. Não tinha como errar muito, não. Porque lá era a lei do Chico de Brito. Escreveu ou não leu, já sabe, né? Ah, mas ele trouxe um relato interessante aí, isso, ó. Tô vendo aqui o. Ai, tô vendo o próximo. É isso que eu desci agora para ver. Sobre essa questão das crianças com a tecnologia, é preciso muito cuidado, né? Um caso que passei com a minha filha. Ela usa o meu celular para jogar. Porém, todos os jogos que eu vejo que são realmente para a idade dela. Um dia ela baixou um jogo que era de bater em um boneco, apenas isso. Um jogo que ensinava a criança a bater. Eu conversei com ela explicando o porquê era errado e pedi para ela desinstalar. Lembro dela chorar dizendo que não queria apagar o jogo. Depois de uns minutos, ela mesma Chegou dizendo feliz: Papai, desinstalei o jogo. Faltou só ele dizer a idade da minha sobrinha, para vocês verem a idade da minha sobrinha, que ela faz isso já. Nós estamos com 1h10 de live. É isso. Se ninguém tiver nenhuma outra pergunta, eu vou fazer a finalização, gente. Vocês querem fazer mais alguma pergunta para Selma? Algum comentário? Selma quer falar alguma coisa? Ó, ela tem 3 anos, 9 meses e 26 dias, tá? E mexe no celular, instalando e desinstalando, tá? Parece que eles já nascem sabendo, né, fazer essas coisas. Incrível, como eles são inteligentes. É incrível, é incrível. Não, e uma coisa que eu acho mais incrível, Selma, que para coisas erradas, eles só precisam ver uma vez. Mas para obedecer uma coisa que é certa, que você fala todo dia, é uma novela para aprender. Parece até que a gente está falando em outro idioma. E talvez até esteja, né? Um idioma que ele não está assimilando. Não é de interesse dele. Olha, que relato. Olha que a Rosana colocou. Há um tempo atrás, conseguimos enquadrar uma família por negligência, esgotada todas as possibilidades e ganhos pedagógicos, e por falta de colaboração da família. A escola tem o dever de agir. E tem mesmo. Tem. E tem mesmo. Porque a escola chama para conversar, passa a orientação, chama de novo para saber como é que ficou, dá aquele tempo, né, para a família se movimentar, se mobilizar, buscar essa ajuda. Essa ajuda não vem. Cobra de novo e essa ajuda não vem. Uma hora tem que enquadrar mesmo, né? Tem que chegar nas vias de regra mesmo. Para levar a sério, né? Para tomar uma atitude. Tá certíssimo. Ela tá aqui pendurada em mim, eu trabalhando e ela correndo e participando aqui, a minha sobrinha. A de 3 anos e 9 meses e 26 dias. Um beijo, Lilith. Deixa seu pai trabalhar. E vai dormir que tá tarde para uma criança pequena assim, tá acordada. Gente, eu vou passar a palavra para Rosana, ó, Rô. Eu vou passar a palavra para a Selminha, para ela fazer o agradecimento para os convidados dela, para as pessoas dela, né? E dizer que esse espaço tá aberto, Selma. Sempre que você tiver uma novidade, quiser contar uma coisa para a gente, tiver um tema interessante, né? Ou tiver um tema interessante, quiser debater ele, trazer mais alguém, esse espaço está aberto, esse espaço é seu, fique em casa, tá? Obrigada a todas as pessoas que vieram prestigiar a Selminha, obrigada a todas as
essas pessoas que vêm nos prestigiar enquanto Policult, que estão aqui todas as sextas-feiras, né? O Bruninho tá entrando aí, as últimas sextas-feiras tá aí presente. O Claudionô tá sempre aqui presente. O Grande Hélio também apareceu aqui e tá presente. A Rosana também não é a primeira live dela aqui, não. Mas eu confesso que hoje ela veio por causa da Selminha. Ela tá aqui aparecendo já algumas lives e eu fico muito feliz com essa presença. Ela engrandece muito os nossos debates, traz muita coisa a acrescentar aqui para as nossas conversas. Deixa eu dar uma voltada aqui, se eu por acaso esqueci de falar de alguém. Deixe-me ver. Mas então, pronto, sintam-se todos beijados, abraçados, acolhidos, né? E eu aguardo vocês aqui na nossa próxima sexta-feira para mais um tema interessantíssimo. Bacana. Quer fazer as palavras finais, Selma? Fica à vontade. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade, pelas perguntas, foi muito bom. Contem sempre comigo, que eu puder agregar para vocês, podem contar, eu amo a educação. Eu tenho uma novidade, eu estou querendo promover algumas oficinas de educação emocional. E estou trabalhando, né, com inteligência emocional e justamente por causa da pandemia, né, para a gente saber como lidar com os nossos sentimentos, principalmente os pequenos, né, que eu acho que eles foram tão guerreiros esses 2 anos, né, eles foram retirados dos seus espaços, dos seus pares, e eles não questionaram, eles aceitaram. E só que a conta vai chegar uma hora, né? Eles não tem muita criança que não está mais aguentando estar em casa, não está mais. Então, eu acho que trabalhar os sentimentos, as emoções é importante. Então, e não só das crianças, né, Selma? Sim. Que às vezes é importante trabalhar desse adulto que lida com essa criança, para esse adulto também entender e começar a trabalhar com as próprias frustrações, limitações, para poder aceitar do outro, né? Exatamente. Importantíssima inteligência emocional. Pois assim que você tiver tudo organizado aí, passa para a gente que a gente divulga sim. A gente divulga no nosso Instagram, a gente divulga aqui também no nosso Facebook. E aí os nossos parceiros compartilham também. Tá certo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Zezé. Obrigada, Rô. Obrigada por todo o carinho. Tchau. Tchau. Beijo!